Olá, amigos do Sistema Rural de Comunicação, dando sequência com as entrevistas com especialistas, com consultores, de como a gente pode, por exemplo, dar uma guinada nos nossos empreendimentos e negócios nessa época de pandemia. A gente tem a alegria de hoje conversar aqui no nosso programa com a Vaniele Fontes, inclusive que aí conhece, né? Vaniele Fontes, empresária e consultora de mercado, também credenciada pelo Sebrae. Vaniele, obrigado por aceitar aqui o nosso convite e participar desse nosso bate-papo de hoje, que tem como tema a transformação do pequeno negócio. Vaniele, bom dia. Bom dia, Marcos. É um prazer enorme estar aqui com você, com toda a sua audiência, viu? Quero começar agradecendo esta oportunidade e também lhe parabenizando por esses temas que você está trazendo num momento tão difícil que as empresas estão passando. Eu acho isso de suma importância para levar o conhecimento e também a informação, né, para o ouvinte. Inclusive, vou até já lhe dar esse feedback. Já teve algumas pessoas que depois da entrevista do meu amigo lá, consultor Anderson, algumas pessoas me ligaram e disseram: Vani, estou adorando Marcos Dantas, que ele está trazendo muita coisa interessante. E eu não gosto da internet, eu ainda sou fã do rádio, eu ainda quero participar. E assim, você tem muito fã, viu, aí na região, parabéns pelo trabalho. Isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Agora, Vaniele, me diz uma coisa, claro que nessa época de pandemia é difícil você, por exemplo, não encontrar alguém ou algum segmento que não foi impactado, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do varejo, quais são os principais segmentos impactados no varejo? Marcos, teve assim vários segmentos que foram impactados, né? Mas algumas pesquisas mostraram, já essa semana eu estive aqui observando, Natal, eu acredito também que o Sebrae fez no estado todinho. Então tem a região também do Seridó. E a parte de turismo, né? A gente nem se fala, foi muito impactada. De moda, o varejo de moda foram 42% a menos de venda comparando com o ano passado. Então, assim, é uma queda bem significativa. Teve outro também, a questão dos automóveis, lojas de peças, tiveram também um impacto de 36%. Então, assim, em Caicó, na região aí do Seridó, eu não tive, assim, nenhuma informação de pesquisa. Mas, assim, a gente está tendo do estado todo, né, informação do estado todo e do Brasil também. E o segmento de luxo, né, que impacta muito essa questão como é que eu posso falar, da questão do varejo, da moda, que inclui também, né, ele foi um dos mais impactados e a gente conhece que em Caicó aí movimenta bastante, né, o varejo da moda. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser empresária aí com minha irmã Vânia, 12 anos aí, loja de confecção, e eu não vi nada igual, parecido com isso que a gente está vivendo hoje. Então, eu acredito que foi um impacto muito grande. A questão também do entretenimento, né, das festas, de eventos, de shows, isso aí foi um impacto muito grande também. Agora, você acha que isso se deve, por exemplo, ao fato do brasileiro ter que escolher? Eu tenho que, primeiramente, não sei como vai ficar esse cenário financeiro, vou ter que hoje economizar, só gastar realmente o necessário, e infelizmente alguns segmentos ficaram em segundo plano na escolha do brasileiro? Com certeza, Marcos, com certeza, sim, a gente vê o brasileiro, ele está se segurando bastante, a gente nunca teve tão presente da matriz de Maslow, que é aquela que começa pela base das necessidades, né, do que você precisa mesmo para viver, a parte da alimentação, da saúde, do emprego. Então, assim, foi um momento que a gente está ainda, né, revivendo, e ninguém sabe, quem falar para você aqui como é que será o amanhã, você duvide, porque ninguém ainda está sabendo o que vai acontecer amanhã. A gente apenas está à base de estudos, né? Estudando bastante, olhando o mercado. Agora, o consumidor, ele está se segurando. Por exemplo, a parte de automóveis, né? Eu tenho meu carro, eu poderia trocar por um 2020 agora, mas eu quero o quê? Me segurar para ver o que é que vai acontecer durante 2, 3 meses à frente, para eu poder voltar a consumir o que era antes.
Então, assim, as bases, o que a gente vê mais no consumidor mesmo, o perfil do consumidor, ele está consumindo o que realmente é necessário. Nada de supérfluo. Acontece, está acontecendo, tá. Tem gente, eu vejo muita gente assim comentando, tem gente comprando, né? Mas, assim, pelas pesquisas, pelos estudos que estão mostrando, todo mundo está se segurando. Agora, quais são os desafios para os pequenos negócios, que talvez sejam os que mais estão sendo atingidos, né, com essa pandemia? Eu estava observando e até olhando algumas notícias essa semana, Marcos, e o maior desafio é o capital de giro, é o crédito, né? Chegar para esses pequenos está muito difícil. Eu acompanho alguns empresários aqui na capital e teve empresário que entregou sua documentação no banco, eu acho que início de abril. Já estamos quase finalizando maio. E esse capital não chega para o pequeno. Então, assim, o governo ele lançou algumas políticas públicas, mas a moda antiga, a moda como antigamente. Ele não inovou, ele não mudou isso em nada com as operadoras de crédito, né, pública, como a gente conhece, alguns bancos públicos, estão fazendo o cadastro daquela mesma forma, uma burocracia imensa, juros altos. Então, assim, quem está no mercado, ele já está com uma dificuldade e ele precisa de um fôlego. E ele vai pegar um crédito a um juro muito alto para ele sobreviver? Pode ser suicídio, né? Outra questão, por exemplo, também que a gente percebe muito é que, claro, evidentemente que essa pandemia vai trazer muitas transformações no cenário do comércio de rua, na loja física, né? Você consegue, por exemplo, fazer que avaliação nesse sentido, por exemplo? Como é que se encontra esse segmento e quais são as suas transformações? Certo. A gente já está observando que alguns especialistas, colegas consultores que eu tenho contato lá em São Paulo, eles falam muito sobre o novo normal. Como será esse novo normal, né? Eu estive em Caicó aí acho que uns 20 dias atrás, e o comércio estava até assim, boa parte aberta. No meu bairro aqui, Marcos, em Tirol, desde o dia 14 de março, que só abre o que é essencial. Não abre loja de roupa, não abre loja de sapato, nada. Está tudo fechado. Então, estão vendendo mais pelo online, né? Então, assim, nesse novo cenário, as empresas de varejo, elas vão ter que se reinventar em relação a esse novo normal, porque mesmo que a gente volte amanhã e o governo libere e diga que já está tudo bem, que a saúde, com certeza, né, que a gente espera aí uma vacina dessa pandemia toda aí, dessa doença toda, uma cura. Então, a gente espera que volte, mas mesmo que volte amanhã, o fluxo de loja, Marcos, não voltará tão rápido como era já antigamente, antes do carnaval, como a gente já estava o normal de antes. Então, assim, a gente está falando no novo normal. Por quê? Porque esse novo normal não vai ter esse fluxo. Não sei, como eu lhe falei, a gente não tem a bola de cristal para dizer como é que vai ser o mercado aí do seridó, já que não teve tanta loja que precisou fechar. Mas observando de uma maneira, de uma visão geral, a gente vê que vai mudar em relação ao fluxo de cliente na loja, fortalecendo o online, e aí para o pequeno varejo ele precisa ter canal off e online, né? Ele precisa vender por essas duas ferramentas, que a gente até fala sobre o Omnichannel. O que seria o Omnichannel? É uma ferramenta que você vende através de outros canais, mas que são interligadas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Polishop. Quando o Midway estava aberto, você poderia comprar pela internet e você poderia receber lá. Hoje está fechado, não está acontecendo. Mas ele vende de dois canais interligados. É diferente do multicanal, que o multicanal seria o quê? Como a Magalu, a Magazine Luiza lançou uma plataforma para ajudar os pequenos empreendedores, né? Então, assim,
ela vende o produto lá, mas o produto não está interligado na loja física. E aí o desafio, a transformação desse pequeno negócio aí para o Seridó seria isso, você trabalhar os dois canais interligados, você vender no online e no off ao mesmo tempo e com uma particularidade, Marcos, não dificultar para o cliente, porque a gente observa muito que você está vendendo pela internet, mas aí você dificulta a forma de pagamento. Eu não vou vender a prazo, eu só vou vender à vista. E aí você vai perdendo o cliente. E isso é um ponto de atenção que o cliente hoje, por ele estar seguro e ele está exigente mais do que nunca, ele vai comprar aonde ele tiver mais facilidade e que ele tiver agilidade. O ano passado, só para a gente concluir aqui, eu estive num evento em São Paulo do Expo Venda Mais. E lá, a palavra que foi mais utilizada para 2020, Marcos, era agilidade. Os negócios mais ágeis, mais velozes para o cliente. Porque o cliente espera isso, né? Então, assim, se você for vender por multicanais, você tem vários canais, mas você não está interligado na sua loja, você vai ter uma dificuldade na entrega, você vai ter um gargalo aí na demora, e aí você vai ter alguns fatores que você vai perder o seu cliente. Então você acha que, por exemplo, o empreendimento ele vai ter que pensar em uma forma de manter essa facilidade que hoje a gente encontra através da internet, o delivery, por exemplo. Então, mesmo depois da pandemia, você vai ter que manter algumas dessas novidades dessa pandemia no seu comércio. Com certeza. O delivery é o que a gente está falando que veio para ficar. Porque o cliente ele quer conveniência. Então, ele quer... Hoje, antes da nossa entrevista, eu estava no Nordestão e tinha duas moças fazendo as compras do pedido que veio pelo WhatsApp, pelo aplicativo do Nordestão. Então, elas estavam escolhendo a feira do cliente, né, para enviar para o cliente. Então, o cliente ele quer comodidade agora. Ele viu, Marcos, que ele pode ter a livraria na casa dele. Liga, faz o pedido, o livro chega, né? A questão dos restaurantes também, não querendo generalizar e nem falar aqui que vai acabar a loja física. Não vai acabar a loja física. A loja de varejo de rua vai existir, mas ela precisa ser mais estratégica. Ela não pode mais ser como ela era antes, porque se ela for, ela vai morrer. Então, assim, o delivery, ele vai ter que continuar. Eu vou lhe dar um exemplo também de um cliente que eu atendi, que ele não estava utilizando o delivery. E na hora que começou, ele ainda teve resistência. 2 meses, ele fechou. Outro cliente meu colocou o delivery, frete grátis. O cara aumentou 40% das vendas dele. Diz aí. Então, assim, deixar aqui de reflexão para um empresário que não olhe somente o custo do serviço que você vai ter, e sim a oportunidade que você vai ter de crescimento na sua venda. Outro detalhe que a gente poderia falar em relação à transformação, Marcos, poderia ser essa parte também de você ter uma loja de confecção, já que a gente começou aqui falando no segmento de moda, e você ter um serviço para prestar. Um ateliê vinculado, linkado a essa loja, para que você tenha mais um serviço para prestar ao seu cliente. Isso aí é uma boa sacada, porque o cliente, mais uma vez voltando, ele quer conveniência, ele quer comodidade, ele quer ir na sua loja de roupa, comprar roupa e ele sai com ela pronta. Ele não quer ir procurar a costureira do bairro para fazer o abanhado da calça, né? Vanella, agora como minimizar o risco do negócio daqui para frente? Em relação a minimizar o risco, Marcos, a gente observa muito, eu vejo muito ainda o empresário com a resistência na busca do conhecimento. Então, esse momento agora é um momento de você buscar mais conhecimento técnico. Você está no varejo na parte de material de construção,
busque as ferramentas que você pode melhorar o seu negócio. Vá escutar quem sabe mais. Ouvir é uma característica muito importante do líder agora nesse momento. Então, assim, ele precisa replanejar tudo que ele planejou para 2020. Porque a gente está começando, Marcos, um ano novo. Bem dizendo assim, de uma forma geral, vamos começar tudo de novo. Então, assim, ontem eu conversando com um colega, a gente estava debatendo que não tem como você prever os 3 meses, né? Os 3 meses agora você não sabe ainda se é o que vai acontecer, ainda está muito incerto. Então, você precisa replanejar, diminuir os seus custos, ter um planejamento financeiro para que você deixe uma reserva para que você consiga sobreviver até o final do ano, porque, assim, em alguns negócios, pelas previsões, Marcos, vai retomar dezembro, independente, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um cara de banda, ele disse que show esse ano não vai ter, né? Então, por aí a gente já vai analisando alguns outros segmentos. E aí, replanejar, né, já falei, minimizar o risco em relação ao custo também. Um ponto importante de colocar aqui, Marcos, é a precificação do produto. Estudar melhor. Eu acho que com esse tempo também, o empresário está tendo tempo de ficar mais na empresa dele e observar. Porque é um momento bem delicado que você precisa estudar a precificação do seu produto. Porque, como foi estimulado muito a venda online, pode ser, Marcos, que tem empresas aí do Seridó que estão perdendo venda aqui para Natal. E o mesmo produto, às vezes a qualidade aí pode ser até melhor, mas em relação a alguns benefícios. O cliente, ele está vendo muito a vantagem e o benefício do negócio hoje. Ele está olhando todos os detalhes. Então, é isso. E, claro, você até já citou algumas nesse nosso bate-papo, mas quais as principais mudanças que você acha que vieram para ficar e irão sobreviver após a pandemia? Olha, uma super que todo mundo é o que a gente está fazendo agora, né? O home office, todo mundo trabalhando em casa, né? Eu já vejo alguns empresários aqui que estavam num segmento de consultoria digital que eles vão colocar todo mundo para trabalhar em casa agora e não tem nem previsão se realmente vai ter futuro dele alugar um ponto físico para atender o cliente. Porque aqui a gente faz muita reunião em café, já tem alguns locais que alugam salas só para reuniões. Então, assim, o custo de você ter um ponto físico, dependendo da sua operação, é muito alto. E o home office, ele trouxe essa oportunidade que ninguém antes queria trabalhar. Foi todo mundo jogado assim à força. E todo mundo se adaptou super bem. Tem empresas que tiveram super lucros em relação a isso. Então, é uma questão que vai voltar. O mundo digital, né, Marcos, que também eu atendi alguns pequenos empresários. O Sebrae, ele nos dá essa oportunidade de a gente atender várias cidades. E em algumas cidades, você ainda tinha resistência do cara querer entrar para o digital. Não, mas aqui não funciona, não. Aqui é só o Facebook. O Instagram não vende. As redes sociais... Não, então ele tinha muita resistência e agora ele foi empurrado mesmo e ele só está sobrevivendo porque existe o digital. Então, colocando aqui, já aproveitando, fazendo a deixa aí do Sebrae, eu quero também deixar dito aqui, Marcos, que Caicó, Seridó, tem uma grande oportunidade de ter um escritório aí do Sebrae regional que ele pode ajudar muito nessa parte digital. Eles também estão atendendo em home office, né? Eu falei com o Pedrinho, quero deixar aqui um abraço para Pedrinho, mas ele me disse assim, é só entrar no site e solicitar a consultoria digital que vai ter, né? Então, a internet das coisas também vem muito forte, Marcos, que é essa tecnologia, né, ligado ao que a gente já tinha, os objetos do cotidiano. Por exemplo, o carro hoje já é cheio de novidades. Eu chego aqui na garagem do meu prédio, eu encontro várias vezes o carro já ligado, o cara está descendo, mas já ligou o carro.
Então, isso é a internet das coisas, né? A tecnologia avançando e não vai voltar, vai continuar. É uma mudança que vai levar para frente o negócio. E o que eu gostaria de deixar dito é que quem não fez, Marcos, até agora, ele vai ter que fazer. E quem já fez, ele vai precisar incrementar as suas atividades e tarefas dentro da empresa para melhorar o negócio, porque não dá mais para a gente ficar como era antes, não dá. Quem não entender tudo que nós estamos passando, principalmente com relação aos negócios, pode, infelizmente, sair perdendo, né? Com certeza. Você tocou aí um ponto importante, por isso que eu falei na questão da precificação, de você ser justo com o seu cliente, porque o cliente ele não aceita mais enganação, ele não aceita mais ser explorado, né? Como se falava bem. Algumas empresas tá achando o quê? Hoje, com a internet, você tem vários canais que você tem essa oportunidade de pesquisar. Eu treino equipes de vendas que os clientes, eles estão mais preparados do que o próprio vendedor. Então, ele já chega no celular dele sabendo o preço do produto. Então, essa questão do ponto aí, que eu coloquei da precificação, é de suma importância para que você, nesse momento, o cliente está vendo quem está junto, né, Marcos? Quem está junto realmente, num momento de pandemia, que ninguém está podendo investir, não tem investidor no mercado, né? A verdade, o seu maior investidor hoje é o cliente. Então, fique atento a isso e observe bastante, porque eu vejo também uma nova mudança, Marcos, aí, na humanização do negócio. Tanto que algumas equipes de vendas me perguntam muito com essa evolução da tecnologia, se a gente vai deixar de ter a loja física, o vendedor. Eu disse, vai deixar de ter, se você não tiver um diferencial. Se você não tiver nada para o seu cliente, que seja uma estratégia, né? Se você não tem uma estratégia hoje para o mercado, para esses meses que estão por vir aí, o seu vizinho, você é a estratégia dele. Você é a estratégia do seu concorrente. Então, assim, não vai acabar o vendedor, não vai acabar a loja física, mas depende da capacidade do dono, do líder, saber lidar com todas essas mudanças. E no meu segmento de consultoria, o que eu mais aprendi, Marcos, é que a gente ganha o jogo com conhecimento técnico, inteligência emocional e adaptação às mudanças. E observando vários cases de sucesso que a gente tem no estado, a gente tem aí na região muito case de sucesso, e você observa aquelas empresas que estão dando certo, em meio a uma pandemia, estão vendendo muito, mas ela está alinhada a esses 3 fatores que eu estou colocando aqui para você. Então, uma coisa bastante importante é a gente colocar o atendimento humanizado. Essa humanização. O cliente, ele está carente, ele está querendo atenção. E como eu vou, né? Tem gente que diz, você está querendo demais. Não estou querendo. Se você não quer esse desafio para o seu negócio, você coloca o seu dinheiro no banco e deixa rendendo nas aplicações que é melhor. Mas negócio hoje, a gente tem que realmente buscar esse conhecimento técnico e buscar uma humanização em relação ao nosso cliente. E eu deixo aqui também uma reflexão, como é que está o seu comportamento com o seu cliente interno, que é a sua equipe, a sua equipe que está de frente para atender o cliente. Muitas vezes não tem essa humanização com a equipe e ele quer que a equipe tenha um comportamento desse com o cliente. Então, isso é uma reflexão que a gente também, eu disse até a você, depois a gente deve marcar aí outro papo aí sobre vendas, que tem muita coisa bacana. Vanieri, obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, agora eu acho que a gente colocou, né, Marcos? Eu acho que a gente colocou bastante, assim, alguns pontos importantes
para que a empresa ela reflita, o empresário ele observe a mudança de mercado, né? Essa evolução. E para finalizar, eu gostaria de colocar que não deixe de medir esforços para você atender e buscar esse seu consumidor, porque cada dia está ficando mais difícil e você vai dividir seu cliente com várias empresas que estão e que vão entrar ainda no mercado, né? Então, assim, eu preciso me reinventar, eu preciso saber o que é que eu posso fazer melhor, porque eu já faço, se eu já tenho uma empresa no mercado, mas eu preciso saber o que é que eu posso me doar mais e que eu possa melhorar. E aí, Marcos, é com treinamento, é com capacitação, é buscando conhecimento. Eu não conheço, Marcos, uma empresa de sucesso que não tenha mentores, que não tenha consultores, que não tenha pessoas por trás disso. Eu não conheço, eu desconheço. Muitos vai na sorte, mas no futuro agora, né, no futuro bem próximo que a gente já observa, a gente já vê essa transformação através de pessoas que realmente são especialistas no assunto e ajudam as empresas a crescerem. E aí, para finalizar, eu quero deixar aí o meu abraço para os caicoenses, que é com muito orgulho, Marcos. Eu saí de Caicó em 2008 e volto hoje. Você já deu muita oportunidade a gente também em relação a alguns eventos. Muito obrigada. Deixo o meu abraço. Quero deixar um abraço aqui, Marcos, para uma fã sua, que ela disse que não desliga o rádio. É Gorete Germana e Dedé. Ah, Gorete é figura, né? E Dedé também. Ela não deixa você de jeito nenhum. Então, eu não poderia, quero registrar aqui, em nome dela, o meu abraço para todos os caicoenses, familiares, e continue nessa missão, meu amigo, que eu acho que você está levando um papo muito legal, está no caminho certo. Outra que eu lembrei agora, já esgotando o nosso tempo, mas as empresas, os empresários, eles precisam também se unirem mais, fortalecer as entidades para buscar políticas de governos mais centradas para o varejo, para o negócio, para o comércio. Aquela frase, a união faz a força, ela é verídica, ela faz mesmo. Então, assim, eu vejo que em alguns lugares, eu estava com alguns empresários de Mossoró, já está tendo esse movimento, sabe? Como a gente estava falando aqui em questão do crédito, procura a CDL, o Sebrae, busca algumas entidades que fortalecem esse movimento e traz muita coisa legal para a cidade, viu? E aí, eu acredito que Caicó é a terra, né, das vendas, a terra Nossa Senhora Santana, que abençoe a todos e muita saúde para vocês, caicoenses.